Olá pessoal, não sei se vocês já sabem, mas a cultura da vinha já existe no Brasil há bastante tempo, né? Com algumas iniciativas diferenciadas, mas embora a gente não tenha ainda esse perfil, assim, não tenha crescido bebendo vinho como país de tradicional vitivinicultura, a gente já tem vinho aí acontecendo há bastante tempo. Então vou falar um pouquinho aí desse início, né? A gente recebeu as primeiras vinhas pelos portugueses em 1532, na capitania de São Vicente. Bom, e aí no início tudo começa como uma forma de experimentação, né? Vou plantar aqui, ali, dá certo, não dá, né? E a gente teve umas iniciativas mais significativas mesmo no século XVII. No século XVII ali, com a ação aí dos missionários jesuítas, que sempre estavam muito ligados também tanto a todos os países, né, das Américas colonizados pelos europeus, receberam vinhas e, de certo modo, tiveram aí uma ajuda aí na tentativa de implementar mesmo a viticultura com os jesuítas, né, com missionários, em função de, na Igreja Católica, o vinho ser utilizado nos sacramentos. Isso aí faz parte da história do mundo, do vinho, essa presença. Mas isso foi umas iniciativas no século XVII, aí depois uma outra iniciativa aí com os imigrantes açorianos, né, do século XVIII, mas de fato a gente pode dizer que a vitivinicultura assim, construiu um histórico, né, mais sólido aí a partir com a chegada dos imigrantes italianos que vieram ali da região do Nordeste da Itália, região de Alto Adige, Trentino, e eles chegaram e foram para a Serra Gaúcha, isso aí na segunda metade do século XIX, ali por volta de 1870, você teve essa chegada que aconteceu também em outros países da América Latina, e eles vieram com uma proposta, lógico, de se estabelecer, né, um tipo de colonização diferente do que a gente já tinha convivido com ela lá no passado, né, que era um pouco mais de exploração. Tinha ali uma chegada, as famílias se assentaram ali na Serra Gaúcha e começaram a fazer vinho, né, primeiro para o próprio consumo, porque eles vinham de região de tradicional viticultura. E depois aquilo ali começou a se estabelecer um mercado, né, aos poucos, e lógico, fazendo uma adaptação de uvas, algumas coisas funcionaram mais ou menos. Então o mercado inicial, ele se iniciou assim, né? Lógico que as coisas hoje andam muito mais rápido do que no passado, e essas famílias foram melhorando a sua produção. Mas a gente tinha já ali, né, certa dificuldade de adaptação da própria uva, né, da vitis vinífera, que é essa que a gente conhece hoje pelos vinhos, Cabernet Sauvignon, Malbec, enfim, os chamados vinhos finos, que a gente vê hoje tanto no mercado. Essas uvas são um pouco mais sensíveis, né? As combinações ali climáticas, né? De adaptação ali, tanto de clima, né? Um pouco do que recebe, da amplitude térmica, que é a influência que a gente tem também dos solos, enfim, tem toda uma combinação que a gente costuma dizer que é esse termo de terroir, né? De fatores que favorecem mais ou menos a adaptação das uvas, né? Então a gente tinha um problema porque o clima mais típico da gente é tropical, subtropical, em que as estações de verão, onde ocorre a maturação da uva, essas estações têm muita chuva, são mais chuvosas. Os países, às vezes, que têm mais facilidade, né, nessa época do verão, a estação é mais seca. E isso, né, hoje até é muito variável com as questões aí, as mudanças climáticas, mas às vezes dificulta a questão da maturação, né, naquele momento que a gente precisa de muito sol para as uvas chegarem num ponto melhor aí de concentração de açúcar, dos compostos todos necessários aí para a produção de um vinho bom. E aí a vitis vinífera, algumas precisam de mais tempo, e além disso ela tem mais sensibilidade, aí a gente poderia dizer aí, aos problemas que podem advir da umidade, do excesso de umidade aí, né, fungos, doenças mais comuns da viticultura. E isso, de certo modo, um pouco freou a adaptação desse tipo de uva na Serra Gaúcha. E as uvas chamadas as uvas americanas, que são outras famílias, né? Você tem lá a vitis vinífera, você tem a vitis labrusca e outras famílias de uvas ali que tiveram origem nos Estados Unidos, por isso chamadas de uvas americanas. Essas uvas
têm menos sensibilidade, tá, a essas doenças, e aí elas conseguem se adaptar melhor em situações um pouco mais difíceis, né, combinações climáticas um pouco mais difíceis. E isso fez com que, de certo modo, a gente acabasse criando um perfil de viticultura muito ligada a essas uvas. Essas uvas, não que elas sejam ruins, tá? Essas uvas são muito adaptadas, né, para a produção de sucos, especialmente. Tanto que a gente hoje tem uma produção de sucos de altíssima qualidade, que a gente está cada vez mais percebendo que elas estão disponíveis aí, né, no mercado. E essas uvas são muito adaptadas para isso, adaptadas também para comestíveis, em mesa. E para vinho, né, para a produção de vinhos, elas acabaram gerando o famoso vinho, que às vezes é chamado, apelidado de vinho de garrafão, mas que é vendido em diferentes formatos também, mas que são esses vinhos, os vinhos de mesa nacionais, que eu acho que todo mundo, de certo modo, já teve algum contato. Eles ainda são, tá, a maior parte da nossa produção, mas isso vem decaindo de forma significativa à medida que cresce o investimento na vitis vinífera para a produção de vinhos finos e à medida que você também coloca, né, direciona esse tipo de uva, essa produção de uva para a produção de sucos, e esse mercado está também em ascensão. Bom, essa foi a primeira fase, né? E à medida no século XIX isso aconteceu inicialmente, mas à medida que isso foi expandindo e que o público consumidor também começou a ganhar gosto pelo vinho de mesa nacional, a gente no século XX foi desenvolvendo um mercado nacional e que não ficou só limitado também à Serra Gaúcha. Ali tinha uma maior concentração no Rio Grande do Sul, até pelas questões climáticas também, mas a gente teve aí algumas regiões como São Paulo, né, São Roque, que inclusive dá o nome de um vinho, que é um vinho de mesa nacional, a região do sul de Minas, Andradas, né, eles formaram alguns núcleos nacionais de produção, de boa produção de uvas, né, e que eram também gerados aí vinhos de mesa nacionais. Bom, isso aí seria a primeira fase. Agora a gente vai chamar de segunda fase aí, né, da produção vitivinícola, o que eu chamei de internacionalização, né, o início da internacionalização. Não tanto de comercialização do nosso produto, mas de internacionalização do mercado, da chegada aqui no Brasil, né, de empresas, as empresas multinacionais, grandes produtores, às vezes, de várias bebidas, né, e incluindo essas bebidas derivadas das uvas, né. Então a gente teve um período aí que seria a segunda metade do século XX, especialmente ali década de 60 até 80, né? A gente teve algumas experiências que acabaram sendo fundamentais para formar um núcleo aqui, para começar, né, a desenvolver melhor a nossa vitivinicultura para vinhos finos. De certo modo, essas empresas trouxeram a expertise delas, né, nessa produção aí enológica de vinhos finos, né, uma tecnologia mais avançada, às vezes, inclusive, trazendo enólogos, né, de outras regiões, por exemplo, da Argentina, do Chile, de regiões da América Latina que já tinham uma convivência maior aí com a produção de vinhos finos. E tiveram alguns investimentos. Isso aconteceu na Serra Gaúcha, isso aconteceu na região da Campanha, que é uma região hoje completamente renovada e que hoje assina alguns vinhos brasileiros, que é uma região que está ali mais fronteira com o Uruguai. Então a gente começou a fazer mais experiências, né, com uvas viníferas. Eu não sei se vocês se lembram, acredito até porque hoje teve uma renovação dessa produção hoje, que foi adquirida pela o rótulo assinado aí pela Miolo, mas tem uma produção dos vinhos Almaden que foi num período anterior ali, né, sei lá, década de 80, por ali, você teve uma presença desses rótulos ali. Então, aquilo ali veio de uma ocupação ali da região da Campanha, que eles começaram já a plantar, né, uvas viníferas nessa região e a produzir vinhos que entraram no mercado e que teve, inclusive, um pouco de sucesso aí, né? Então, a gente começou a fazer uma produção
de vinhos finos, vinhos, né, de rótulos mais simples, de entrada de vinhos finos. Depois aí, e os espumantes também, ali a gente já teve um núcleo de exploração de como é que as uvas que iam ser adaptadas para a produção de espumantes funcionavam ali na Serra Gaúcha. Tanto que hoje ali a cidade de Garibaldi é um núcleo de produção de vinhos espumantes, né, já desde aquela época. Bom, então a gente chama isso de uma época, de uma primeira fase de internacionalização em que houve uma troca, né? Uma troca de pesquisa, de conhecimento, com uma referência internacional de quem já trabalhava aí com a produção de vinhos finos. Isso foi ali até mais ou menos na década, como eu falei, 70, 80, né? E depois ali a gente vai ter, nos anos 90, aí uma outra fase de internacionalização em que vai ser mais pautada ainda por a chegada de fato de um volume enorme de produtos importados. Por quê? Porque até então a gente tinha uma chegada sim de alguns rótulos internacionais que estavam no mercado aí, que fizeram fama, que a gente podia encontrar aí, que eram vinhos, por exemplo, portugueses, né? Os vinhos verdes, os vinhos também alguns Valpolicella da Itália, Chianti, quer dizer, aqueles rótulos que com grande presença de mais volume no mercado internacional, que vão sendo exportados para várias regiões do mundo. Só que o que vai acontecer? A gente começa a ter uma mudança aí, de uma chegada aí na década de 90, houve uma abertura aí para produtos importados, né? Com uma diminuição de imposto, né, que então favoreceu a chegada maior de uma variedade de rótulos de várias regiões do mundo. Por quê? Porque até então você tinha às vezes rótulos muito famosos, importados, mas ainda de uma forma ainda com preços muito altos, né, que atingiam um público mais elitizado. A partir dessa década a gente começa a ver rótulos que estão chegando já com preços um pouco mais acessíveis, uma ampliação do portfólio, ampliação de importadores, né, do número de importações, começa também a ter até mais uma fala, né, uma comunicação sobre o vinho com revista Gula, alguns rótulos que eram famosos, investindo mais também para falar dos vinhos finos. E você então começa a ter uma ampliação de oferta do mercado de vinhos importados com um preço mais acessível. Isso vai coincidir com uma coisa que estava acontecendo no mundo, que era justamente de aumento, né, da globalização do vinho e também da produção, da globalização no sentido de você levar o mercado, ampliar o mercado consumidor, mas também de ampliar os países que produziam vinhos e que não tinham talvez tanta tradição e que não estavam ainda tão cotados no mercado internacional. Vou dar um exemplo, e aí é o chamado Novo Mundo do Vinho, que inclui aí Estados Unidos, né, África do Sul, a Argentina, Chile, né, essas regiões que já tinham um perfil mais vitivinícola, elas começam a renovar muito essa produção e a ter um portfólio bem atraente de produtos. Essa fase, ela tem um efeito negativo e produtivo. É negativo no sentido de incomodar o mercado brasileiro, o mercado de produtos nacionais, com a competitividade do produto importado, com um preço mais acessível, né? Então, meio que os obrigando a rever um pouco, né, a sua produção, já que tinha uma ameaça iminente, né, de produções importadas que trabalhavam essencialmente com vinhos finos, né, com as uvas viníferas, e que isso, né, poderia ser de fato bem atraente para o mercado consumidor e acabar incomodando o vinho que já existia e também pressionando, né, o Brasil, a produção, a apresentar aquele mesmo tipo de produto para o mercado brasileiro. Então, o efeito positivo foi que de fato incomodou, né, essa concorrência, levou os principais atores, já que estavam, né, um pouco pesquisando em relação à produção de vinhos finos, a fazer um investimento mais massivo, mais significativo na produção de vinhos finos. Isso é um trabalho longo, tá? Porque envolve muitos movimentos, né? Não é simplesmente, você tem que começar a plantar
a uva vinífera, plantar de uma forma mais ideal para não cometer os mesmos erros do passado, né? Fazer um método de condução mais adequado, trabalhar a parte da viticultura, que é da cultura da vinha no vinhedo, fazendo com que essa uva vinífera conseguisse ter êxito no Brasil e conseguisse ter uma qualidade satisfatória para a produção de vinhos finos, né? E a experiência internacional, que já estava avançada bastante aí na enologia, vai ser fundamental, né? Bem como o apoio de instituições como a Embrapa, o Uvivinho, instituições de pesquisa, né? Agrícola, que vai justamente ajudar, trazer um pouco da experiência de fora, né? Pesquisadores que vão lá fora e vão ajudar os produtores a implementar esses novos métodos na viticultura para ter êxito, né? Em identificar quais os melhores posicionamentos, quais as melhores uvas para serem adaptadas nessas regiões, né? Quais os métodos de produção que podem ser utilizados ali no próprio vinhedo, ali, quais as melhores tecnologias para a gente alcançar um bom resultado. Então começa, né, a partir dessa segunda fase de internacionalização, dá um start maior também na nossa produção de uvas para levar e chegar a ter um resultado de vinhos finos daí a alguns anos, né? E que é o que a gente vai chamar aí talvez mais da terceira etapa mesmo, que é a terceira etapa de produção de vinhos finos no Brasil, que a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, ok?